Como nós temos aí um horário para cumprir, eu vou procurar cumprir com o horário. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, capítulo 12. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem está feliz aí? Amém. Glória a Deus. Então que você realmente esteja com o coração aberto para receber a palavra de Deus no seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é edificadora. E ela muda a nossa vida quando nós recebemos com fé essa palavra. Então diz assim, irmãos, é um texto bastante conhecido da Bíblia. Eu creio que já foi lido por esses dias, nessa semana. Em algum momento talvez que o Lucas esteve pregando, ou eu mesmo. Mas é um capítulo que geralmente a gente está citando ele, talvez dentro de uma pregação. Sempre aparece lá Romanos 12, né? Então diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Irmãos, quais são as características da vontade de Deus revelada aqui para nós? Boa, agradável e perfeita. Todos concordam? Mas às vezes essa vontade que para nós é revelada na palavra como boa, perfeita e agradável, nem sempre se mostra boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a vontade de Deus para o servo de Deus, para a serva de Deus, para o cristão, nem sempre é encarada com essas características. Nem sempre viver a vontade de Deus para nós, eu não estou dizendo para vocês, estou me incluindo nisso também. Muitas vezes viver a vontade de Deus para cada um de nós nem sempre é bom, agradável e perfeito. Aí talvez você pergunte, mas por que, pastor? Por um motivo muito simples, porque muitas vezes, irmãos, a nossa atenção está voltada para as coisas da carne, e a atenção de Deus está sempre voltada para as coisas do Espírito. Só por isso, irmãos, só por isso, nós estamos vibrando na carne, Deus está vibrando no Espírito. E aí o que acontece? Quando Deus quer fazer algo bom, agradável e perfeito para Ele, na nossa vida, para nós de repente não é, porque nós não estamos na mesma sintonia que Deus está. Nós não estamos, irmãos, conectados com Deus e entendendo as situações da nossa vida como Deus entende. Eu vejo que muitas vezes a gente tem que entender que existe uma discordância, presta atenção, existe uma discordância entre aquilo que eu acho bom para a minha vida e aquilo que Deus considera bom para a minha vida. Muitas vezes existe uma divergência entre aquilo que eu penso que é bom para mim e aquilo que Deus pensa que é bom para mim. Porque muitas vezes, para mim, para você, o que é bom? O que é bom? Muito dinheiro? Muito dinheiro no bolso é bom, irmãos? Saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso, né? Casa nova, carro novo, emprego bom, salário alto, né? E se der, vamos dizer assim, para conciliar salário alto com uma carga de trabalho assim reduzida, aí fica melhor ainda, porque você tem um tempo para sair mais cedo, né, dar uma caminhada, né, e ter um tempo para você de qualidade e tudo mais, né? Então muitas vezes bom para nós é tudo isso, mas às vezes para Deus, irmãos, para Deus nem sempre é, nem sempre quer dizer que isso que nós consideramos bom e que não é pecado, e que muitas vezes Deus também não, vamos dizer assim, não se opõe em nos dar isso, mas muitas vezes Ele olha para o nosso coração e entende que melhor do que isso
é um coração puro, é um espírito quebrantado, é um coração cheio de paz, é uma relação espiritual de intimidade com Ele. Muitas vezes para Deus o que é bom, irmãos, é um caráter transformado, mudado, né? E aí o que acontece? Nós entramos em choque, porque nós estamos com a nossa atenção tão voltada para a casa nova, e Deus está com uma atenção tão voltada para aquilo que Ele quer operar e trabalhar na nossa vida, que a gente muitas vezes deixa de vivenciar o bom, o perfeito e o agradável de Deus na nossa vida. O que eu quero propor para você aqui nessa noite? Eu quero propor o seguinte: para que nós possamos viver o bom e o agradável e o perfeito de Deus na nossa vida, a nível de vontade de Deus, nós precisamos ser transformados, nós precisamos nos deixar transformar, nós precisamos buscar uma transformação, irmãos, que mude completamente a nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira, irmãos, de viver, nos nossos valores essenciais, no nosso caráter. A gente precisa buscar uma transformação, e é isso que o texto ele vem trazer para nós. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis neste mundo, mas transformai-vos, ou sede transformados. Eu vejo assim que o ponto alto daqui, em relação à vontade de Deus, é isso, é a transformação que nós podemos vivenciar, ou que nós precisamos buscar, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Então eu quero nessa noite pensar com os irmãos, que para nós vivermos esse processo de transformação, porque eu vejo que essa transformação ela não é um ato, ela é um processo, ela não acontece simplesmente porque eu levantei a mão, eu aceitei a Jesus, e agora eu vou ser virado do avesso, né? Vou mudar tudo na minha vida em um único momento. Não, eu vejo que isso é processual, é uma caminhada com Deus. Esse processo de transformação, ele precisa acontecer na minha vida, através de algumas situações que estão aqui inseridas nesse texto. E a primeira situação, irmãos, que precisa ser presente na minha vida, para que eu realmente possa buscar essa transformação, é a motivação da transformação. Tudo na nossa vida tem que ter uma motivação. O que é motivação? É o motivo da ação, é aquilo que impulsiona, é aquilo que dá sentido a uma busca. A motivação da transformação nada mais é do que, irmãos, a percepção do valor da compaixão de Deus na nossa vida. Se você quer verdadeiramente viver transformação em Deus, essa transformação precisa vir por vamos dizer assim, por um quebrantamento profundo no seu coração, diante do entendimento da compaixão de Deus. Você precisa olhar para a compaixão de Deus, se deixar tocar pela compaixão de Deus. A primeira situação que o apóstolo menciona aqui é: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. A palavra compaixão, ela é colocada em evidência aqui. É como se ele quisesse dizer o seguinte para a igreja: igreja, contemple a compaixão de Deus, para que você realmente entre nesse processo, para que você dê o culto, para que você ofereça o sacrifício vivo, para que você seja transformado. Tudo começa na compaixão. Você precisa entender que Deus te amou, que Deus amou você, e Ele amou você com um coração cheio de compaixão. Ele olhou para você e Ele amou você, independente de você merecer ou não. Ele olhou para a sua necessidade, Ele sentiu compaixão da sua vida, sentiu compaixão da sua alma. Nós precisamos entender que lá na cruz, irmãos, o que nós ganhamos de Deus, o que nós recebemos de Deus como um ato extremo de compaixão e de amor, é muito superior ao que nós vamos perder aqui, ao que nós vamos sofrer aqui, ao que nós vamos enfrentar aqui. O que nós ganhamos lá é muito além, é muito superior do que tudo que nós possamos perder aqui para viver a vontade de Deus. Porque o propósito aqui é viver a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus, é viver o bom, o agradável, o perfeito da vontade de Deus. E para isso nós precisamos entender que às vezes eu preciso olhar para a compaixão de Deus, às vezes não, todos os dias, e reconhecer que o que eu tenho em Deus
como fruto da sua compaixão, é muito maior do que as coisas que muitas vezes eu preciso sacrificar aqui nesse mundo. Sabe aquele funcionário que ele está chateado com a empresa, ele está querendo chutar o balde, porque ele acha que ele está trabalhando demais, ele acha que ele está sendo sugado, ele acha que ele está sendo maltratado pelo patrão, ele acha que ele está sendo injustiçado, ele acha que ele está sendo explorado. Aí então ele está prestes a pedir as contas, só que aí ele para analisar os benefícios que ele tem. Aí ele começa a analisar: peraí, eu ganho 5 mil reais por mês. Vamos supor que seja o irmão Sebastião, vou usar o irmão Sebastião como exemplo. Ganha 5 mil reais por mês, tem um ticket restaurante de alimentação lá de 2 mil reais, tem plano de saúde. Estou jogando alto aqui. Eita glória, hein? Aí, o irmão recebe? Já recebeu aí, né, irmão? Aí o que acontece? A hora que ele está prestes a pedir, ele começa a olhar para os benefícios. Aí ele fala assim: mas peraí, comparando o benefício com o que eu estou sofrendo, peraí, vale a pena, compensa passar por isso que eu estou passando, compensa passar por essa pressão, por esse aperto, por essas situações que eu estou, porque o benefício é compensatório. Irmãos, olhar para a cruz, trazendo isso para a vida espiritual nossa, é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que está difícil ser cristão. Por quê? Porque muitas vezes a gente sofre, a gente pena, a gente passa por desemprego, a gente passa por problemas de saúde, a gente passa por problemas em casa, problemas familiares. A gente começa a olhar só para o, vamos dizer assim, para o ônus, né? A gente começa a olhar só para as dificuldades. Só que aí de repente a gente fala: o meu nome está escrito no livro da vida. Eu venci em Cristo o pecado, a morte. Eu não estou mais sujeito a essas coisas. Aí você começa a entender que tudo que você ganhou na cruz, tudo que você recebeu na cruz em termos de vida eterna, de reconciliação com Deus, de vitória sobre a morte, de vitória sobre o pecado. Peraí, eu estou sofrendo tudo isso sim, mas compensa. Porque o que eu tenho em Cristo é muito maior do que aquilo que eu estou sofrendo, perdendo na minha vida material. Compensa. A compaixão de Deus por mim realmente deve me motivar. Por que eu tenho que servir a Deus? Por 2 motivos, irmãos. Qual é a resposta que Deus espera de nós em relação à sua compaixão? São 2 coisas que Deus espera de nós. Primeiro, gratidão. Gratidão. Você se considera uma pessoa agradecida a Deus? Quando você acorda de manhã, você se preocupa primeiro em agradecer a Deus, ou você já começa o dia pedindo? É uma coisa que a gente tem que avaliar, né? Você se considera uma pessoa grata? Como é que você demonstra a sua gratidão? Em atitudes práticas. Como é que você demonstra a sua gratidão a Deus fora do templo? Como é que você demonstra a sua gratidão a Deus dentro do templo? Como é que você demonstra a sua gratidão a Deus nas suas orações? Como é que você demonstra a sua gratidão a Deus? Irmãos, para mim, gratidão a Deus é entender que tudo que eu faço para Deus, juntando todas as coisas, tudo aquilo que eu possa fazer para a glória de Deus, para o serviço de Deus, para a obra de Deus, através dos meus recursos, dos meus dons, dos meus talentos, de tudo que eu puder fazer, juntando tudo isso, irmãos, é nada diante daquilo que Ele fez por mim na cruz. Sabe aquele texto que diz assim, que depois de fizermos tudo para o Senhor, chegarmos no final do dia e batermos no peito e dizermos: servos inúteis somos, porque fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Irmãos, nós sermos gratos a Deus é entendermos que tudo que nós precisávamos de verdade na nossa vida nos foi dado através da nossa salvação. Qual é a motivação que você tem para servir a Deus nessa vida? São as bênçãos materiais? Se for as bênçãos materiais, irmãos, nós, se servirmos a Deus, é uma coisa que nós estamos fazendo por causa das bênçãos materiais que Ele nos dá,
a Bíblia diz que de todos os homens, ou de todas as pessoas da terra, nós somos os mais dignos de lástima. Por quê? Porque todas as coisas materiais que o Senhor nos dará aqui, vai ficar aqui. Você entendeu? Você ama tanto o seu carro, quando você partir, ele vai ficar aqui, vai passar para a mão de outro. Sabe aquele lugar ali que você se assenta para dirigir? Vai ser de outra pessoa. Outra pessoa vai sentar ali. Outra pessoa vai usar aquele carro, ou a sua casa, né? E às vezes a gente parte, fica o nosso cônjuge. E se o cônjuge é novo ou nova, vai casar de novo. Às vezes casam. Sim ou não, irmãos? Às vezes casam. E aí? É um direito que a pessoa tem. Irmão, se eu partisse e minha esposa ficasse viúva, é um direito que ela tem de refazer a vida dela, né? Não, vai ser sempre casada comigo. Não existe isso, irmãos. Nós temos que entender que o que é nosso temporariamente aqui, mas na eternidade, o que é nosso lá é para sempre. A sua salvação em Cristo é para sempre. O seu nome escrito no livro da vida é para sempre. O perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus é para sempre. Uma vez salvo para sempre, né, Lucas? Então aquele que foi salvo de verdade, irmãos, aquele que foi salvo, aquele que realmente foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, aquele que realmente tem Jesus no seu coração, essa pessoa não perde a salvação, porque por mais que ela erre, ela falhe, ela deslize, ela pise na bola com Deus, ela vacile porque é ser humano, o Espírito Santo vai lá e convence de novo do pecado, da justiça e do juízo. E o que ela faz? Ela se arrepende, ela volta para o caminho. O que a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 9 em diante? Diz assim: esta é a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles não vivem habitualmente na prática do pecado. Não quer dizer que você não peque, não quer dizer que você não erre. Esse texto está dizendo o seguinte: que você, por ser filho de Deus, você não vive no pecado. É diferente. Uma pessoa que peca eventualmente de uma pessoa que vive pecando é diferente, irmãos. Uma pessoa que vive pecando, diz a palavra de Deus que ela não conhece a Deus ainda, que ela ainda não teve uma experiência genuína de salvação. Agora, a pessoa que vive em Deus, ela pode até errar, mas ela se arrepende e muda e se dobra diante de Deus. Para nós sermos transformados, nós precisamos deixar a compaixão de Deus constranger o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Sabia disso? Você só pode amar a Deus como uma resposta do amor de Deus que foi revelado a você. Por que eu amo a Deus? Porque eu fui tocado pelo amor de Deus. O amor de Deus me constrangeu a amá-lo. O amor de Deus me constrangeu a me render a Ele em amor e dedicar a minha vida a Ele em amor, porque eu recebi a revelação desse amor no meu coração. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, né? Isso está lá em Romanos 5, diz assim: não nos gloriemos somente nessas coisas, mas também nas tribulações, porque a tribulação produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança ela não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado aonde? Em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus no seu coração, uma das respostas a esse amor é que você começa a amar a Deus, você começa a se dedicar a Deus, você começa a reconhecer a compaixão de Deus por você, e você começa a sentir o desejo de agradecer a Deus, fazendo o que Deus quer, fazendo o que Deus espera que você faça, né? Então, uma das coisas que Deus espera de nós, como resposta à sua compaixão, é gratidão. A outra resposta que Deus espera de nós é devoção. O que é devoção?
A gente usa muito essa palavra culto devocional, né? Culto devocional lá. Devotar é venerar, é entregar-se a alguém em amor. Isso é devoção. Então, quando você é uma pessoa devotada a Deus, você quer dizer que você venera a Deus. A pessoa que mais brilha diante dos seus olhos é a pessoa de Deus, é a pessoa que você venera, é a pessoa a quem você é devotada, é a pessoa que, vamos dizer assim, mais aparece, mais está em destaque na sua vida. Se você precisa adorar algo ou alguém, é essa pessoa que você vai adorar, porque para você ela está acima de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse lá aos Filipenses, né? Segundo a lei, fariseu; segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja; segundo a justiça da lei, irrepreensível. Mas eu considerei todas essas coisas por perda para ganhar a Cristo. O que Paulo estava dizendo? A minha veneração é por Jesus, a minha devoção é a Jesus. Quem brilha forte na minha vida é Jesus. Quem está no lugar mais alto do meu coração é Jesus. A minha vida é dele. Eu vivo para adorar a Ele, eu vivo para servir a Ele. É Ele a quem eu venero, é Ele a quem eu adoro. A minha vida pertence inteiramente a Ele. Então, quando Deus Ele se manifesta a nós em compaixão, Ele espera a nossa devoção. E eu quero perguntar a você nessa noite: você tem sido grato ao Senhor? Você tem se devotado ao Senhor? O Senhor tem sido a pessoa que realmente você é a pessoa que você mais ama? É a pessoa por quem você tem feito os maiores sacrifícios na sua vida, né? É o Senhor. É isso que Ele espera de você. Se você está vivendo isso, você está sendo transformado, porque essa gratidão, essa devoção, ela vai transformar a sua mente, vai transformar o seu coração, vai transformar a sua maneira de viver. Uma pessoa devotada a Cristo, uma pessoa que vive em gratidão a Cristo, como resposta de uma compaixão, ela não consegue ser uma pessoa como as outras. Ela é uma pessoa que sempre está disposta a se doar de uma maneira mais intensa, de uma maneira maior, de uma maneira mais efetiva ao Senhor. Segundo, irmãos, se nós quisermos viver a transformação de Deus na nossa vida, nós não podemos nos conformar com o mundo. Primeiro, nós temos que ter a motivação, que é a compaixão. Segundo, nós não podemos nos conformar com o mundo. É isso que a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo. Irmãos, o mundo, quando a palavra de Deus fala de mundo, aqui nesse contexto está falando de todo um sistema pecaminoso de comportamento errado que existe no mundo, uma tendência comportamental, né, que rege a vida das pessoas. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é não ameis esse sistema mundano de vida. Existe um sistema mundano de vida lá fora, onde as pessoas acham normal mentir, acham normal adulterar, acham normal agir com desonestidade em alguns momentos. Enfim, muitas coisas para elas é normal. Por quê? Porque é a sistemática do mundo, mas para nós não pode ser. A Bíblia diz que o mundo ele está conformado com o erro, o mundo está conformado com o pecado, o mundo está conformado com a prostituição, o mundo está conformado, irmãos, com tudo aquilo que é pecaminoso. Se nós nos conformarmos com o mundo, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se conformar com as mesmas coisas. Tudo que é errado lá fora e que as pessoas não conseguem ver que é errado, nós também vamos começar a ver da mesma maneira. Nós começamos a viver, irmãos, vamos dizer assim, para as tendências do mundo e nos desviamos da vontade de Deus. Nós não podemos ser transformados vivendo, irmãos, a ótica do mundo, vivendo, irmãos, as ideologias do mundo, vivendo, irmãos, os conceitos do mundo, porque os conceitos do mundo, as ideologias do mundo são contrárias aos princípios da palavra de Deus. No mundo existe um conceito de família que hoje é totalmente do conceito de família que a Bíblia nos apresenta. O mundo aceita um conceito de família
muitas vezes formado por duas pessoas do mesmo sexo, enquanto que a Bíblia diz homem e mulher, e assim por diante. Então nós vemos que existe uma diferença em muitos aspectos, e se nós começarmos a aceitar o que o mundo prega, nos conformarmos com aquilo que o mundo prega, nós acabamos nos afastando de Deus e deixamos de viver uma vida transformada. Deus quer que você viva uma vida transformada, uma vida capaz de mudar a vida de outras pessoas. Para mudar a vida de outras pessoas, você precisa deixar que a sua vida seja transformada. Por exemplo, o mundo, vou fazer algumas perguntas para os irmãos. O mundo quer que eu e você estejamos unidos, irmãos? Sim ou não? Não. O mundo quer que você seja santo? Para o mundo é importante você ser santo? É, irmãos? Não. Mas nós não podemos viver segundo o padrão do mundo. O mundo não quer que a igreja viva unida. Por isso, irmãos, tudo que vai acontecer lá fora, tudo que for trabalhado lá fora, virá a ser trabalhado para que haja uma desunião na igreja, para que nós tenhamos dificuldade de andarmos juntos, para que nós tenhamos dificuldade de estarmos unidos como igreja do Senhor. Hoje mesmo nós estamos vivendo essa realidade. Culto de sexta-feira, eu nunca vi tão pouca pessoa no culto de sexta-feira como hoje, mas em função dessas mudanças todas que estão acontecendo, ou seja, isso afetou o quê? A nossa unidade. Talvez muitos não estão aqui porque saíram tarde do trabalho, pode ser um motivo. Talvez muitos não estão aqui porque estão com medo. O medo da doença já voltou a operar no coração das pessoas, e as pessoas poderiam estar aqui e de repente ficaram com medo e não vieram hoje. Enfim, as circunstâncias de fora afetam a nossa unidade aqui dentro, afetam a nossa união aqui dentro, afeta, irmãos, a nossa o somatório das nossas forças aqui dentro. Por quê? Porque o mundo interfere na nossa vida, interfere nas nossas decisões. O mundo coloca em nós medo, o mundo coloca em nós insegurança, o mundo coloca em nós ritmos que muitas vezes a gente tem que deixar alguma coisa de lado, e às vezes o que a gente vai deixar de lado é a nossa vida espiritual. Sempre sobra para a nossa vida espiritual. Eu não posso deixar o trabalho de lado, eu não posso deixar a família de lado, eu não posso deixar isso de lado, mas eu posso deixar a igreja de lado, eu posso deixar a oração de lado, eu posso deixar a Bíblia de lado, eu posso deixar Deus de lado. E as pessoas estão vivendo assim. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. O que o mundo está querendo de você é que você pare. O que o mundo está querendo de você hoje é que você pare de ser um crente fiel, que você pare de ser um crente dedicado a Deus, que você pare de ser um crente que vive em unidade com seus irmãos da igreja. O que o mundo espera de você é que você seja um crente que pare de santificar a sua vida, que você pare de orar, que você pare de buscar a Deus, que você pare de ser um crente fervoroso. Por quê, irmãos? Porque se nós formos crentes fervorosos, comprometidos com a palavra, unidos uns com os outros na igreja, seremos crentes fortes, seremos crentes capazes de influenciar pessoas para Deus, de levar pessoas à presença de Deus, de levarmos a nossa família para Deus. E isso o mundo não quer, irmãos. O mundo quer que você seja um crente frio. O mundo quer que você seja um crente, irmão, desanimado, um crente cansado, um crente que sempre e quando tem que deixar alguma coisa de lado, é a igreja que fica de lado, é a igreja que fica de lado, é o culto que fica de lado, mas as outras coisas você não deixa de lado. Então nós temos que parar para pensar: eu estou mais vivendo segundo os preceitos do mundo, a visão do mundo, ou eu estou vivendo segundo a visão de Deus? O que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 24 e 25? Consideremo-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. O que a Bíblia diz? Consideremo-nos uns aos outros. Quando você deixa de congregar, você está demonstrando uma falta de consideração para com o seu irmão, uma falta de consideração para com o valor que a vida do teu irmão deve ter na tua vida.
uma falta de consideração para a comunhão, para com a unidade que você precisa ter com o seu irmão ou com seus outros irmãos, porque a Bíblia diz: consideremos-nos uns aos outros. Então, congregar, servir a Deus, envolve considerar os nossos irmãos, considerar, irmãos, o valor de estarmos juntos, considerarmos, irmãos, a necessidade de lutarmos pela nossa unidade, pela igreja, para vivermos como igreja. E hoje, irmãos, eu vejo que muitos crentes têm perdido essa visão. Muitos crentes estão seguindo o curso do mundo, sem parar para pensar que podem estar se afastando de Deus. Para viver uma vida transformada, que realmente nos leve a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é uma vida que vem como fruto de uma transformação de mente, de uma transformação de coração, uma transformação que vem como fruto de nós não nos conformarmos com o mundo. Não podemos aceitar que o mundo seja o governante das nossas vidas, porque, irmãos, quem tem o direito de governar as nossas vidas, quem adquiriu o direito de governar as nossas vidas, o único que tem o direito de governar as nossas vidas é Jesus. Ele pagou por isso, com o seu sangue. Quem governa a tua vida é Ele, tem que ser Ele. A última palavra tem que ser de Jesus. Então nós temos que nos preocupar com isso. Por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. O mundo está perdido. O mundo está, irmãos, mergulhado no pecado. Por que as pessoas estão lá enchendo o pandu de comida, de bebida, de pinga, de cachaça, de cerveja? Por quê? Porque para elas é isso que dá prazer. O prazer delas está nisso. Mas depois passa esse momento, a pessoa cai em si e ela fala: puxa vida, parte da minha vida foi embora. Perdi parte da minha vida com coisas que não acrescentam nada, que não edificam em nada a minha vida, que não cooperam em nada com o meu relacionamento com Deus. Mas muita gente está lá, perdida com essas coisas. Nós precisamos estar aqui, nos enchendo de Deus, nos enchendo do Espírito, nos enchendo da palavra, para que possamos fazer a diferença lá fora. Se você quer realmente viver uma vida transformada, não se conforme com o mundo. Terceiro, irmãos, nós precisamos crescer através do nosso culto racional. O que é o culto racional? É o culto onde nós aprendemos através do ensino da palavra. É o culto onde nós aprendemos através da nossa razão. A nossa fé é uma fé que flui do entendimento racional da palavra, que vem no nosso coração pela ministração do Espírito Santo. Precisamos entender o que Deus quer. Culto racional é culto de entendimento. Nós temos que entender a vontade de Deus, para depois aplicarmos a vontade de Deus na nossa vida. Para isso nós temos os ministérios da igreja. Uma igreja que cresce no culto racional é uma igreja onde cada crente valoriza os ministérios da igreja. E a igreja tem 5 ministérios: evangelista, apostólico, profético, de ensino e o pastoral. Ministério de evangelismo é aquele onde as pessoas estão ali preocupadas em ganhar almas para Jesus. E sempre tem alguém que faz parte desse ministério e que fica ali: pastor, nós temos que ganhar almas para Jesus. Nós temos que ganhar almas para Jesus. O mundo está perdido lá fora, pastor. Nós estamos aqui dentro das 4 paredes, precisamos sair para ganhar almas para Jesus. E nós, muitas vezes, todos nós que estamos aqui, precisamos ser impactados com essa palavra, porque nós muitas vezes esquecemos que nós temos que ganhar almas para Jesus. Estamos tão preocupados com as nossas coisas, que nós esquecemos que nós temos que ganhar almas para Jesus. Então o ministério evangelístico da igreja, ele te incomoda isso. Ele incomoda você a pensar em você como um evangelista. Aí nós temos também o ministério profético, que é aquele ministério onde Deus usa alguém, ou um pastor, ou uma outra pessoa, para dizer: olha, se você não mudar ali, vai acontecer assim. Se você continuar nesse caminho, você vai se arrebentar lá na frente. O ministério profético é assim, irmãos. Às vezes Deus usa alguém na palavra e começa a falar com você: olha,
Veja o que aconteceu com essa pessoa. Se você continuar assim, vai acontecer o mesmo com você. O ministério profético, ele vai trazendo no seu coração entendimento de que você muitas vezes precisa rever as suas decisões para que você não sofra lá na frente. Aí tem o ministério de ensino, onde as pessoas ensinam, compartilham com você as questões profundas da palavra de Deus para o seu crescimento pessoal. Ministério apostólico, enfim, todos esses ministérios juntos, eles trabalham para o seu crescimento pessoal. E nós precisamos valorizar isso. Por isso nós precisamos estar na igreja. Por isso nós precisamos participar de escola bíblica dominical. Por isso nós precisamos estar no culto. Por quê? Porque é através desses momentos que esses ministérios fluem na nossa vida. Então, se você se deixar trabalhar, você será transformado. A sua mente será transformada. O seu coração será transformado. A sua maneira de viver será transformada. E você vai começar a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque você vai começar a perceber que a carne, ou a vontade da carne, ela não está mais tão ativa em você. Você está mais preocupado com as coisas do Espírito. Você está mais preocupado em viver aquilo que Deus quer que você viva a nível de ministério, a nível de chamado. E aí você começa a ver que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é agradável, que a vontade de Deus é perfeita. Por quê? Porque ela não está oprimindo você. Porque antigamente você se sentia oprimido. Por quê? Porque você estava vivendo em torno das vontades da carne. Hoje não, você está vivendo pelo Espírito. Então o que Deus quer não é pesado. Já parou para pensar nisso? Quando a gente está no Espírito, o que Deus pede da gente não é pesado? Visita o fulano, você vai lá e visita. Ora pelo ciclano, você vai lá e ora. Participa do tal ministério lá, você vai lá e participa. E não é pesado. Mas quando você está na carne, se Deus pedir para você visitar alguém, você vai achar pesado. Se Deus pedir para você participar de um ministério que você tem que estar aqui 2 horas da tarde no sábado, você vai reclamar. Porque você vai sentir que está pesado. Então nós precisamos entender se nós estamos vivendo a vontade de Deus como algo bom, agradável e perfeito, ou se a vontade de Deus para nós está sendo algo desagradável, algo que não é bom, algo que não é perfeito, não porque a vontade de Deus não seja boa, agradável e perfeita, mas porque o nosso coração não está em sintonia com o coração do nosso Deus, porque nós não estamos nos deixando transformar para entendermos a vontade de Deus como ela é, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para aqueles que estão vivendo para a glória de Deus. Quem está vivendo para a glória de Deus aí? Então a vontade de Deus para você não vai ser, querido, algo ruim. A vontade de Deus para você vai ser agradável, vai ser boa e vai ser perfeita. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento para que nós possamos orar. E é bom a gente cuidar o horário, né?